Vamos ver? Começando. Tcharam. Vamos ver, começou? Turma já tá aí, tá entrando. Isso aí. Opa, entrou a Letícia. Vamos esperar um pouquinho só pro pessoal entrar. Hoje tem surpresa. Oi, Carolina, é por você, hein? Hoje, boa noite. Oi, Gabriel. Tá entrando, pessoal. Hoje a Jane entrou aqui. Oi. Tá entrando a turma de atleticana aí. Tô brincando. Já vou chamar aqui, gente. Hoje, eu vou chamar muito especial aqui. Vai participar junto aqui da live, ok? Oi, Helena. Foco no board, né, Helena? Oi, Rico. Pedro, como é que tá o estudo? Ei, Priscila. Vamos lá. Ai, o Júlio. Aí, Júlio. Vou chamar aqui, gente, uma amiga, porque a gente com essa parte, a gente virou amiga, tá? Pera aí, vamos lá. Já vou chamar aqui. Só um momento, deixa eu ver. Isso. Cadê? Gente do céu. Cadê, gente? Tô aqui. Cadê, gente? A Letícia. Tô atrás de você, Letícia. Cadê você? Cadê você? Vamos lá. Hoje tem surpresa. Ô, Letícia, me fala um oi aí que eu não tô te achando, não. Olha que legal. Que beleza, gente. Letícia, não tô te encontrando. Cadê você? Entra aí e fala um oi comigo. Essas mãozinhas é muito legal. Ah, aqui, apertei. Cheguei! Afastar um pouco essa câmera, essa cara de quarentena. Fala onde você tá com aquela blusa que você ganhou quando você chegou aqui. Cadê? Lógico que eu tô! Agora é meu manto! Não, eu falei, não vou estar com essa blusa verde, não troquei na hora. Não, deixa que a Letícia que tem que aparecer aqui. Eu coloquei preto na hora. Meu manto! Isso aí. Aí, ó. Isso aí, mostra. Eu quero saber a história toda dessa blusa. Mas primeiro, vamos lá. Tem gente aqui que não sabe o que é board, Letícia. Peraí, você lembra quando você chegou assustada também? Nossa! Não, e você, por coincidência do destino, foi o anjo que apareceu pra me falar o que era o tal do board. Quem diria, né? Pois é. E depois a gente ainda vizinha. Foi vizinhas, assim. Deus falava, não, calma aí, fica ali perto dela que você vai precisar dela. Ô, Letícia, e eu de você. E esse momento agora, o que a gente está vivendo agora com essa pandemia, eu vejo que Deus realmente reservou uns amigos para estar do lado, sabe? Compartilhar junto todo esse momento. Igual algumas vezes eu mandei mensagem para você e você me deu força. Por quê? Ontem mesmo, eu tive uma amiga que falou assim comigo, a Lília. Ela falou assim, Kel, continua, anda, sobe. Tem algumas horas, eu sei que eu parei aqui, mas eu tô vendo muitos outros crescerem mais. É, sim. Eu acho que é isso mesmo. Eu vim, Deus está usando e tem usado, e eu tenho permitido usar a minha vida para que outros sejam abençoados. Ainda mais agora, esse momento que está passando. É, não, mas é verdade. Você tá dando o pezinho assim, ó, pra todo mundo pular o muro. Uma hora a gente vai ter que te puxar. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho. Gente, a Letícia também passou por todo esse processo, tá? Ela vai falar um pouquinho dela, vai falar de onde ela mora, onde que ela morava, tá? Vou deixar agora tudo pra Letícia. Vai lá, Letícia, fala um pouquinho aí. Vou tentar ser o mais breve possível, tá, pessoal? Bom, meu nome é Letícia, hoje eu estou com 31 anos, cheguei nos Estados Unidos em 2017. Eu vim porque eu conheci o meu marido através dos meus primos que me apresentaram e ele já morava aqui, então ele já tinha a cidadania americana.
E a gente ficou em um relacionamento à distância por 2 anos e chegou uma hora que a gente tinha que resolver se ia ou não ia. Na época eu morava no Brasil, no Espírito Santo, em Vila Velha, e, e ele já morava aqui na Flórida. Eu já era dentista no Brasil, já tinha o meu consultório montado, fiz especialização em ortodontia em Bauru, montei meu consultório em Vila Velha. E durante o nosso namoro, eu vinha, ficava uma semana, ele ia, ficava uma semana, e assim a gente ia revezando para conseguir manter o É uma namoro, história né? parecida, né? Que eu também. Meu É, marido, lembra? Foi. eu lembro que você me contou, é bem parecido, assim, né? Aquela coisa, eu vou te levar embora, e a gente fica muito inseguro, né? É um país novo, eu já tô com minha profissão aqui, o que que eu vou fazer lá? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi, peraí, deixa eu procurar saber o que que eu vou precisar fazer para continuar sendo o que eu sou aqui. E foi aí que começou, né, a minha busca. Eu comecei a procurar pessoas que... Oi, doutora Tedesco, que bom te ter aqui, ouvindo um pouquinho da minha história. A doutora Tedesco é uma grande dentista no Brasil, em harmonização facial, uma grande referência. Um beijo. E então a gente começou a decidir isso, como é que a gente ia fazer para ficar juntos, mas eu não podia largar minha profissão. E mesmo antes de eu me mudar para os Estados Unidos, a primeira coisa que eu pensei, gente, eu só falo hi, how are you? Quando a pessoa responde, às vezes eu nem entendo o que eles estão falando. Eu Então, lembro direitinho você me perguntando sobre isso. lembro, eu falava, gente, como que fala? Como é que aprende isso, né? Que a gente pensa assim, não, mas se eu morar lá vai ser rápido, mas como que vai ser? Então, a primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso fazer inglês. E desde lá, eu já comecei as aulas de inglês, procurei alguém que soubesse sobre o TOEFL, que eu sabia que eu ia precisar desse TOEFL. E fui atrás, consegui uma professora legal, que era especializada em TOEFL, e dali já começou a minha luta, né? Antes mesmo de eu me mudar. Ali eu já comecei. Então, eu me mudei e o combinado com meu marido era: eu vou ficar só estudando, eu não vou trabalhar, eu vou me dedicar aos estudos para eu fazer a validação, né? Beleza. Quando eu cheguei, eu fiquei acho que por 6 meses, foi quando eu te encontrei, né? Foi isso, eu vim para ficar 3 meses, para conhecer, para ver se era um ambiente bom para mim. Foi quando eu te encontrei, né, na FAU. Foi. Foi, na primeira vez que eu fui tentar fazer o TOEFL, eu encontrei a Raquel no corredor e ela olhou para mim e falou: "Você é brasileira?" Eu falei: "Sim." Na época, pra vocês terem uma noção, o meu marido teve que ir até a porta do TOEFL comigo, porque eu não sabia falar: "Oi, eu tô aqui para fazer a prova do TOEFL." Eu não sabia falar Eu isso. lembro, Letícia. Lembra? E eu lembro A que eu gente senti um conversando, a gente não alívio. sabia que eram dentistas, né? A gente começou. Isso! E aí, aí você falou, você é brasileira? Eu falei, sou. E você, você vai fazer a prova TOEFL? Sim. Que eu sou dentista no Brasil. Você, eu também sou. Eu também tô nessa e tal. Aí pronto, dali a Raquel já foi meu anjo. Aí ela falou, pega meu contato, que eu tenho todo o material, eu posso te passar das coisas que eu sei. Nossa, E foi foi incrível. aí que a Raquel surgiu na minha vida. E foi como um anjo mesmo, porque todo mundo que tá aqui, que tá nessa luta, o mais difícil é o quê? Informação. A gente não tem informação clara de como que é o processo, do que precisa, como que estuda, o que a gente faz primeiro, como que manda a documentação lá para aquele tal do SE, o que clica. É Quais muito documentos, você difícil. lembra? Eu Quais documentos? Eu paguei R$ 7.000 na faculdade porque eu achava que era todo detalhado. E não tem Nossa! nada a ver, Não né? tem nada a ver. Então, Nada. nisso daí a gente vai perdendo dinheiro, tempo, né? A gente começa a desanimar, porque é muito difícil ter informação. Eu pensava em ligar para algum lugar, como que eu ia falar inglês. E aí eu fiz o TOEFL uma vez, eu não consegui a nota. Eu lembro que eu procurei na internet, a primeira coisa, quais as faculdades que teriam aqui na Flórida, já que meu marido já trabalhava aqui, já estava, né, bem firme aqui, as raízes dele aqui. Eu não tinha o desejo e nem por que sair da Flórida. Então, procurando, eu vi que o TOEFL na Flórida era 80, o mínimo. Então, eu falei, bom, então vamos lutar para conseguir o 80. A primeira vez eu tirei 64, a segunda 70, a terceira 74, a quarta 80. Eu pronto, consegui a nota. Só que o TOEFL vale por 2 anos. Você lembra? Passaram-se 2 anos, eu ainda não estava pronta com os boards.
E o Green Card não tinha chegado ainda, que eu precisava poder aplicar para a UF. O que aconteceu? Venceu o TOEFL. E fui e fiz de novo. Aí dessa vez eu tirei 84. Então, 89, desculpa, eu consegui 89 para poder aplicar. Então, aí, enfim, vou resumir um pouco mais. Com o TOEFL, fiz o Board 1 uma vez, fui na casa da Raquel. Na época você ainda não tinha o curso montado. A Raquel fazia assim, de coração aberto mesmo. Ela mandava, ó, eu vou te mandar por e-mail o que eu tenho. Ó, compra esse livro, compra isso. Fui na casa dela com o pendrive, ela me passou tudo. Assim, de coração mesmo aberto. Você lembra o tanto de material? É isso. Eu falei assim, não, é só esses dois. Você lembra? E esse? Eu falei assim, não. Eu falei, eu já vi isso tudo. Não tem isso aí. Não tem, não pensa nisso, não. É só isso daqui, eu tenho certeza, é só isso aqui, é só isso aqui. E sentei e comecei. Porque, assim, a Raquel, ela é um anjo. Ela chega pra gente e fala assim, é isso e isso você tem que se dar pro board. Entendeu? A doutora Laís aqui tá perguntando o que é o board. Vou deixar pra Raquel responder, que ela é melhor do que eu nisso. Gente, o board é a abreviação do National Board Dental Examination. É um exame feito pelos dentistas americanos e os dentistas internacionais que querem validar o diploma aqui nos Estados Unidos. É um exame obrigatório. Ele pode ser feito a partir do segundo ano, terminando o segundo ano de odontologia, tanto aqui nos Estados Unidos quanto nos outros países. Então, o board é isso. Ele vem da abreviação do National Board Dental Examination. Okay? Eu sempre falo assim para o pessoal do Brasil entender, é como se fosse a prova da OAB que todo dentista faz no Brasil para exercer a advocacia. Uhum. Aqui toda profissão tem. Então a gente chama de board. Que é o que deveria ter, né, no Brasil, na verdade. Então a gente chama de board. Você só consegue... Agora é assim, né? Para você passar para o segundo ano da faculdade de odonto aqui, qualquer americano, um americaninho tá lá, entrou na faculdade. Para ele passar para o segundo ano, ele tem que mostrar o board 1. Se ele falhou no board 1, ele vai ficar agarrado no primeiro ano. Ele não pode ir para o segundo. Entendeu? Não é isso, Raquel? E agora vai juntar, né? Agora é só no final da faculdade. Você formou. Você fez lá seus 5 anos de faculdade, beleza. Você não passou no board, eles não te dão seu certificado. Isso, então, o board é isso. Então, os programas para dentista internacional, a primeira coisa que eles pedem para você é o board 1, pelo menos. Eles vão falar assim, ó, você pode entrar aqui, eu sei, você se formou lá no Brasil, você já teve clínica, você já tratou paciente, beleza. Mas para você trabalhar aqui nos Estados Unidos, você tem que mostrar pra gente que você é capaz. É tipo isso. Você lembra as suas primeiras semanas de estudo? Nossa, a cabeça doía, porque ao mesmo tempo que você tá lendo algo em inglês que você nunca viu, você tá vendo a matéria. Não, Laura, eu consegui o Green Card porque o meu marido é cidadão americano. Então, o meu processo... Bem, gente, é diferente. Isso, o meu processo foi pelo casamento, tá? O meu também, quando eles me perguntam, sempre é pelo casamento. Isso. É porque, assim, as pessoas, a gente tem que pensar o seguinte, são 2 processos que andam na mesma linha, eles vão se juntar lá na frente para você ter o goal de ser, o objetivo de ser dentista. Um é o seu processo de imigração, o outro é o processo das provas, tá? Então, o que depende mais de você é isso aqui, né? São as provas, o board 1, o board 2. Foca nas provas agora. As provas. Até porque eu já ouvi falar muito que, alguns casos, você ter as provas pode até te ajudar no processo migratório, entendeu? Você mostrar que você já tem a capacidade, você já tem o inglês, você já tem o board para poder entrar. E aí, Letícia, 80% tem lá na ADA, 80% eu coloquei lá no meu Telegram, 80% tem acima de 65 anos, os dentistas. Vai aposentar muita gente. Vai aposentar muita gente. Então, assim, a parte da imigração, eu sempre falo, olha, procura um advogado de imigração, cheque, tem tanto tipo de visto, depois que a gente vê algum que você possa se encaixar, né? Habilidades. Eu sabia o de turista e o de estudante. Eu também. Não, até visto... Tem mais de 30 tipos, gente. Mais visto de noivo, visto de habilidade especial, visto... Então, assim, isso daí quem vai te falar é o advogado. Quem vai te falar das provas é a Raquel. Nós vamos falar aqui só do board, tá, gente? É do isso. board. O foco é do board, tá? Isso,
É isso, eu vou contar assim, a parte do board. E aí, as primeiras semanas é aquilo, né? A gente vai vendo aquele material, a gente fala, gente, mas como será que é essa prova? Porque são quantas matérias, Raquel? Na primeira prova são as 4 matérias, que dentro das matérias não são as 4, né, que eles colocam fisiologia, aí dentro da bioquímica tem imunologia, dentro da anatomia tem a parte de oclusão. Então, Anatomia geral. tem fisiologia, anatomia geral. Então, é Isso aí. tudo condensado lá dentro. 400 questões. 400 questões. Em 8 horas. São 8 horas de prova, se eu não me engano. São isso, 8 horas de prova. Então, Tá vendo, assim, gente? Vai esquecer. Essa parte vai esquecer. Olha aí, Letícia. Nossa, aí, ó, viu? eu E agora eu você tá antes, na parte... na segunda parte, a gente só quer comemorar. Antes eu sabia tudinho. Eu vou ter 15 minutos de intervalo e tal. Agora, acabou. Cara, passou, é a mesma coisa, eu falo. Gente, é igualzinho a mulher quando tem... Eu já passei por isso. Nunca, quando você tem um neném, você passa por toda aquela dor, você fala assim, nunca mais eu vou ter outro. Passou a dor, gente, você quer outro. É a mesma coisa. Vai passar, gente, essa dor vai passar. Agora a Letícia tá em outra fase, tá, gente? Eu falo que é a faixa preta, ela tá na faculdade, tá? É isso aí. Conta um pouquinho agora, Letícia, lá na faculdade, como é que tá? Isso, então. E aí, quando eu decidi que eu queria aplicar na UF, que é a Universidade da Flórida, a UF é a melhor faculdade da Flórida. E aí eu descobri que o programa para dentista internacional é aqui em Miami, que seria perto de mim, porque senão o campus principal deles é em Gainesville, fica 4, 5 horas daqui de carro. E aí que eu me empolguei mesmo. E como você estava falando esses dias na live, o programa lá é o AEGD, que a gente chama, que é um programa que é mais prático, a gente vê paciente o dia todo, a gente trata paciente e tal. Eu já estava com o board 1, o board 2 prontos, o green card na mão, porque esse programa é só para residentes ou americanos, pessoas nascidas aqui, que às vezes a pessoa nasceu aqui, voltaram para o país de origem, fizeram a faculdade e voltaram para cá, certo? E aí eu decidi aplicar na UF. Procurei saber tudo, comecei a conhecer gente que estava fazendo o curso lá, mandei e-mail para, né, para a diretoria para saber se eu poderia ir lá visitar a faculdade. Isso assim, meu inglês já estava muito melhor. Já tinha 2 anos que eu já estava aqui, né, nos Estados Unidos. Então eu me joguei, eu falei, não, peraí, eu vou ter que conhecer alguém, eu vou conversar, eu quero mostrar, eu quero falar quem eu sou, né? Vai que isso ajuda, não sei, eu quero falar. Porque quando a gente faz a inscrição, é tudo muito, meu diploma, o que você tem de experiência é aquilo, é preto no branco. E é uma média de 400 aplicações para 12 vagas. Então, né, qual era o diferencial deles? E aí eu fui atrás disso. E eu descobri que algumas faculdades, eles fornecem o que a gente chama de shadowing, que é você poder ficar na faculdade observando como que os alunos, né, praticam, como que é o curso por 3 dias. Na UF, eles não cobram. É de graça. Você pode ir lá, é de graça, os 3 dias. Tem faculdade que eu ouvi falar que eles cobram até $2.000. Que cobra, é verdade. Não é isso? De Boston, se eu não me engano, cobram. Algumas cobram. Isso. E aí, eu decidi que eu queria aplicar lá. Beleza, fiz toda a minha aplicação, fiz o shadowing, conheci 2 brasileiros que tinham feito lá, conheci algumas outras. Ele lá, né? O Rufino. Sim, o Pablo. Então, assim, no que eles poderiam me ajudar? Para me ajudar, o que pergunta na entrevista? Porque eu só sabia o quê? Ó, se eu for chamada para entrevista, eu tenho 45 minutos para falar. O que eles vão me perguntar? Então, assim, eles me ajudavam nisso. Olha, na minha entrevista perguntaram isso, perguntaram aquilo. Porque aqui é muito assim, todo mundo fala. É muito fair, é muito justo. Se você merece, você vai entrar. Senão, não tem como. Não tem como, coloca o meu filhinho aqui. Isso não existe aqui. Não, não existe. Eu vejo assim, os mais determinados, eles veem muito isso, do aluno determinado. Sim. Vai andando. Isso. E você sempre foi muito determinada. Quando eu cheguei, eu falei, eu preciso. Quando você pegou tudo aquilo, essa menina vai na frente. Eu vou. E nesse meio tempo, que tem 3 anos que eu cheguei, nesse meio tempo eu ainda trabalhei quase 1 ano como auxiliar de dentista, porque eu fiquei sabendo que contaria muito você ter experiência aqui nos Estados Unidos. Isso, eles perguntam até na entrevista, você tem experiência aqui, né, no consultório de odontologia? Você vê que é diferente? Sim, eu fiquei como auxiliar durante 1 ano. E assim, auxiliar mesmo. Arrumar a bancadinha, tirar as borrachinhas do aparelho e falar nada sobre o tratamento. Então, assim, a primeira coisa,
saber abaixar a cabeça. Você tá na parte baixa da onda para depois você subir de novo. Então, humildade é o principal aqui. Isso é o que eu mais vejo. A diferença também, determinação e humildade. Sim. E aí eu apliquei. E eles falaram, olha, a gente recebeu mais de 400 aplicações esse ano e vamos convidar 44 para entrevista. E quem fosse... Quem fosse... Latim. Tô pedindo meu esposo para pegar. É a minha aqui. Ai, É a minha louca. Aqui, dois Tá ouvindo? O Júlio já vai resolver isso já. Os maridos. Não, Amanda, aqui na Flórida eu não precisei fazer curso de auxiliar, tá? Para trabalhar de auxiliar tem que ter algum visto específico? Sim, algum que te dê a permissão de trabalho. É isso que os advogados falam. Mas é isso que eu te falo, você tem que procurar um advogado para saber. Voluntária, tá? Pode ser isso aí, ó, Raquel falando. Ok? O voluntário é 20 horas por semana, tá? Aí sim, mas receber não. Só pode receber se você tiver uma autorização da imigração, tá, gente? Nada de receber. Cristina, beijo, minhas amigas. E aí eles falaram, olha, quem for chamado para entrevista vai receber um e-mail falando o que vai ser pedido na entrevista. E junto com a entrevista tem o que a gente chama de band test, que todo mundo morre de medo, né? Que é a prova prática. Eu, como já me adiantei, já comprei um modelinho que eles usam na prova normalmente, comprei um motor, um compressor e montei um mini consultório na minha garagem. Eu tenho um mini consultório para eu treinar. Então, quando eu recebi, foram 10 dias antes da entrevista. Vem especificado já o que eles vão pedir. Que era um preparo de coroa para porcelana pura, um preparo para metalocerâmica e uma restauração em resina. Treinei durante esses 10 dias e fui para a entrevista com tudo. Quando eu cheguei lá, descobri que eram 4 dias de entrevista com média de 10 a 12 pessoas por dia. A gente fez 45 minutos de entrevista com os professores, tudo em inglês, tá? O diretor do programa é brasileiro, mas ele só conversa em inglês, né? Para ser justo com todo mundo. E aí, no final, eles falam, olha, até o final da semana a gente liga para vocês, para quem entrou. Quem não entrou vai receber um e-mail para aplicar para o próximo ano ou para aplicar para alguma outra faculdade. E eu confesso que eu saí dali um pouco para baixo. Era a primeira vez que eu estava indo para uma entrevista, era a primeira vez que eu estava aplicando, era a primeira faculdade que eu estava aplicando. E eu estava muito nervosa, aquilo era tudo muito novo para mim. E eu saí bem desacreditada. Eu só falei assim, se não for dessa vez, ano que vem eu volto. É esse programa que eu quero, é essa faculdade que eu quero. E eu falei para ele isso. Eu falei, ó, se você não me aceitar esse ano que vem eu tô de volta. Eu tô aqui de novo. Eu quero esse programa. E aí, na quinta-feira da mesma semana, ele me ligou, falando, congratulations. I would like to invite you to be part of the next class. E eu fiquei louca, né? Eu não sabia nem o que falava, eu só chorava. Gente, lá no Instagram dela que tem lá tudo isso, a história dela, gente. Tem, eu choro toda vez que eu vejo, eu choro. Porque assim, a gente sabe, né, Raquel, como cada vez eu falo assim, o mais difícil é você sentar e fazer assim, eu tenho que estudar. Mas o que eu vou estudar agora? Gente, eu vou estudar anatomia. Não, mas eu tô sabendo pouco de fisiologia. Meu Deus, o que eu vou fazer? É muito difícil. É difícil você ter essa disciplina, você saber o que você tem que estudar. Eu não passei de primeira no board 1. Eu falhei na primeira. Eu passei na terceira vez, tá, gente? Eu passei na segunda. Não é fácil, é muito raro a pessoa que passa de primeira. É muito raro. Eu tenho uma amiga que passou de primeira. O resto, todas que eu conheço, passaram de segunda, terceira, quarta vez. E olha o que chegou hoje, hein? Essa é surpresa. Mostra, mostra! O meu uniforme! Bem-vindo à universidade! Oh, meu Deus! Ai, se cada passo agora a gente só comemora, né? Bordinho. Gente, é impossível, gente! Não é. Quando eu cheguei, eu tinha certeza que era impossível. Eu falava assim, olha, Deus, me mostra. Se não for para ser, eu vou tentar outro caminho. Eu vou tentar ser hygienist, né? Eu vou tentar alguma outra coisa. A gente vai... Porque a gente acha que é tão impossível, que é tão longe, sabe?
É Eu complicado. achei Aí muito. A Mari passou de primeira. Ai, Mari, a Mari passou de primeira. Passou de Foi. primeira, mas assim, não é fácil. Então, quando a gente tem a estratégia, o negócio é a estratégia. Quando eu Isso, conseguir criar a estratégia, aí vai. E a gente isso mesmo. consegue. O que eu falo para todo mundo é, quando eu cheguei aqui, não tinha, aí era aí que não tinha a mesma informação. E as pessoas, quando vai passando por esse processo, não creem que é por maldade. Eles não sabem mesmo o que passou, o que aconteceu, em que ela mais focou. Mas o que eu sei é que todo mundo foi muito determinado nesse período. E o Sim, que tem eu que vi, ser, né? isso, muito determinado, gente. Eu não- São períodos de oscilação, principalmente emocional. É muito grande. Sim, É muito grande. principalmente. Isso que eu vi. E isso atrapalha bastante se você não está concentrado e focado no fim da história. Porque a Sim, Letícia sabe o fim da história agora. que Daqui é um ano e meio ou possível. dois. É um ano e meio ou dois. São 2 anos. Dois. Dois, gente. Ela já sabe. Tem fim. Tem Tem fim, tem fim. fim. Entendeu? E assim, e são várias outras coisas, né? Eu cheguei aqui recém-casada, eu casei em 2017. E aí você começa a pensar, peraí, eu vou fazer todo esse processo, mas aí quando que eu vou ser mãe? Quando que eu vou ter filho? Quando que eu vou poder fazer isso? Quando você fica, e é isso aí, o emocional começa às vezes a tomar conta de você, e aí você tem que controlar, fala, não, peraí, vamos focar, senta aqui, senhor Júlio, olha, não tô preparada para ser mãe, eu quero meu diploma ali, eu quero estar trabalhando, eu quero ter minha profissão, que é o que eu tinha no Brasil, entendeu? É focar. Eu fiz, se eu for contar todo o processo meu, durou 5 anos, se eu for contar com os 2 anos da faculdade. Entre Uhum. começar a estudar, fazer as provas, passar nas provas, aplicar para a faculdade, ser aceita na faculdade e receber o diploma. São Isso 5 anos, mas vale a pena. você focou exatamente no primeiro degrau. Isso que foi essencial, que a maioria vem mais de 10, 15. O da Lília foi quase 15 anos. O Pois é, tem processo dela muito, todo. tem muito. Gente, aí ela conta que se cada ano ela soubesse, era só pegar o material e estudar, se contar de cada ano 1 milhão, ela falou, gente, se colocar isso em números, 1 milhão, 15 milhões. Ela falou, vamos pôr em número. Se eu soubesse, ela pegou e falou desse jeito. Então, o que eu É, vejo? Muito do que o pessoal fala, você não sabe, Raquel, o que eu passei, o que está acontecendo. Eu falo sempre para eles. O que determina o seu futuro não é o que está acontecendo agora, não é o que aconteceu no passado, mas sim você focar exatamente no que você quer. E depende de sim, você, isso que eu sempre falo para o sim. pessoal, sempre. Ó, alguém me perguntou aqui, Raquel, quer falar? Sim, pode falar. Pode falar. Qual o valor da faculdade? O meu curso, ele é em torno de. Gente, eu sempre esqueço, eu sempre pergunto para o Júlio. Se eu não me engano, quase 90, eu acho que 88 mil por ano. Como são 2 anos, Você né? pegou financiamento? Você pegou Se- financiamento? Isso. No final, eles falam que a gente vai ter uma dívida em torno de 180 mil dólares. E aí eles orientam tudo a gente, né, nesse tempo. Uhum. Eu soube que eu tinha entrado em novembro, as minhas aulas começam agora em maio, e sempre já estava planejado. Mesmo sem o Covid, era em maio. Porque tem esse tempo deles verificar, eles fazem verificação criminal nossa. Se a gente tem qualquer coisa de um DUI, né, que a gente chama aqui, que é quando a pessoa é pega dirigindo alcoolizado, sob efeito de droga, se eu tivesse qualquer coisa disso no meu passado, eu perderia a vaga. Eles são muito claros quanto a isso. Então, eles fazem a pesquisa criminal minha do Brasil, os meus antecedentes criminais no Brasil, para ver se eu estou realmente apta a entrar no programa. E aí tem a parte do financiamento que a gente consegue pelo governo, tá? Eu, como residente americana, como residente permanente dos Estados Unidos, eles me concedem, sim, a cada 4 meses eles me mandam 30 mil dólares para eu pagar a faculdade. Isso vai cobrir os gastos da faculdade e os meus gastos pessoais. Se eu preciso de mais, eu posso pedir mais. Eles dão. E aí eu começo a pagar esse financiamento 6 meses depois que eu me formo. E aí eu decido se eu pago em 10 anos, se eu pago em 20 anos, isso vai depender. A média de juros é de 6 a 7% ao ano, tá? E está lá no site da ADA que a maioria dos americanos e quem pegou financiamento tem lá o gráfico paga entre 4 a 6 anos.
Gente, a média de salário de um dentista, a média de um salário recém-formado, tá? Eu vou ser humilde. Recém-formado é 152 mil dólares por ano. Ou seja, você trabalha um ano, você já tem quase o valor para você pagar a sua faculdade. Isso é para recém-formado. Você vai entrar no consultório e trabalhar para alguém. Isso. Dentista que ganha muito bem, é muito valorizado. Lógico, é igual no Brasil, tem os bons, tem os mais ou menos e tem os que sujam a nossa imagem. Isso. É igual. Koji, vocês consideram crucial ter alguma experiência de odontologia nos Estados Unidos? Com Com certeza, certeza. com certeza. Para fazer esse processo, sim, né, Raquel? Você precisa que é muito diferente, um consultório É do Brasil muito e aqui. diferente, gente. É muito diferente. É muito diferente. Os auxiliares trabalham muito mais, os auxiliares podem fazer muito mais para Sim. ajudar o O que eu dentista. falo é que nós não aprendemos a delegar no Brasil. Nós não delegamos. Lá, a gente E é nem dentista podemos, também, nem podemos. nem A gente é podemos. dentista auxiliar, a gente faz a compra do material, a gente faz de tudo. Eu coloquei mais ou menos isso no papel e contando em horas, ao ano, 53 mil horas. Porque eu Que contei como isso? trabalhando como auxiliar. Aqui o dentista é dentista e dá uma quantidade de horas por ano, 1.600 horas. Porque um dentista aqui vai trabalhar de 20 eles trabalham 20 horas às vezes por semana. Eu já trabalhei para dentista que trabalhava um dia da semana e o outro ficava para outros. É Dentista isso mesmo. depende, gente. Depende. É muito bom. Liliane, eu moro aqui na Flórida. Eu moro pertinho da Raquel. Agora É, não mais, a gente chegou a ser vizinha do mesmo condomínio. vizinha, mesmo condomínio, gente. A gente já foi vizinha. Agora eu tô em Del Rey. Eu tô um Menina, pouco mais norte. Letícia do céu, depois eu tenho que conversar com o seu esposo, porque o que eu recebo de perguntas sobre alugar. Aí eu falei assim, não, vou colocar a Letícia para responder Joga pro sobre Júlio. aluguel. Eu falei assim, não, vou jogar tudo pro Júlio, porque eu assisti uma live dele falando sobre isso. E depois eu falei assim, não, eu vou colocar ele junto para ele explicar para cada um sobre aluguel, compra, tudo, que sempre eu tenho essas perguntas sobre Letícia? Ei, você tá me ouvindo? Tá me Oi, vendo? Eu tô te vendo. você tá me vendo? Não, travou. Travou. Oi? Você tá me vendo? Eu voltei, voltei? Não, voltou Tô. não, tá travado. Tá travado ainda. Ah, voltou, voltou, Voltou? voltou. Tá. Aí depois vou passar pra ele, então. Sim, Aí, passa pra ele que tá ele se aqui, vira. gente, olha, Júlio Silva Finance, aqui, ó, escrito. É o esposo dela, tá? Isso. Gente, manda pergunta pra ele, por favor. Depois eu vou ter Júlio, depois nós vamos ter que fazer uma live, se responder tudo isso, pelo amor de Deus. Não, gente, vamos focar no bordo, depois vamos ter outro pra falar sobre isso. Exato. Doutora Sobre a Laís. faculdade, eu falei assim, vou chamar a Letícia pra falar da faculdade? Fala É, E o Laís. material, Letícia? Ah, Como é que você fez o material? Como é que é? O o material material tá é todo dentro desse fornecido pela valor? UF. Tudo Todo, material todo é... fornecido. De clínica, sim. A única coisa que eu tive que comprar são as lentes, né? Uhum, As lentes, que é toda feita sob medida, que custou $2.300. Mas uhum, mesmo assim, a faculdade, se pedir, eles te dão e colocam no financiamento. uhum. As lentes e o articulador. E o computador também. A gente não pode usar o nosso computador próprio, porque eles pedem para a gente usar só o programa de dentro dos computadores da faculdade. Por segurança, né? Foto de paciente, todas essas coisas. Uhum. Tudo isso. Doutora Laís, eu formo como dentista geral, tá? Isso. Não consigo validar a minha pós aqui e não pretendo, porque Mas, mesmo eu, né, eu sendo ortodontista no Brasil, eu conseguia fazer clareamento, restauração, periodontia. Aqui, se eu me formo em orto, eu não posso fazer as outras áreas. Então, eu prefiro continuar como geral, tendo conhecimento de ortodontista. Eu prefiro. Até porque aqui tá tudo evoluído, a gente só vê Invisalign agora, né, é. Raquel? Só em Invisalign, menina do céu. Não, e até no... Você viu no shopping. Eu vi até no shopping. Não, isso daí, pelo amor de Deus. Só Invisalign, gente. Só Teve a Invisalign. pergunta aqui falando qual o nome da sua faculdade. Não, você vai ter que mostrar de novo. Mostra de novo. Mostra de novo, gente. A faculdade dela. Oh, meu É Deus. UF, University of Florida. Ai, meu Deus.
E o pessoal Gente, é pergunta muito. possível, gente! É sim, é muito possível. E depois que eu entrei, Raquel, eu vou te falar, vou te fazer essa pergunta. Quantos programas você acha que tem na Flórida? 3? Raquel, tem quase 8 programas na Flórida. Eu só fui saber disso lá dentro. Eu só sei 3. Eu, A- nesses anos, Aham, 3. Nova, UF e UM. Isso, Certo? as Certo? 3. Tem Aham. um outro hospital, tem um campus da New York aqui, que aceita um aluno por ano. Tem vários, assim, programinhas dentro de hospitais que eles trazem. Gente, Tem muito programa, mas a gente não tem como saber, não tem informação. Não tem, isso eles é. não colocam isso em site, é muito difícil. Os que a É gente muito. sabe são esses, são os 3 básicos Até daqui. o guia, ele é incompleto. O guia que a Ada proporciona pra gente, falando dos materiais, ele é incompleto, Uhum. né? Sobre as Sim. informações. Agora vocês estão lá dentro. Aí já aparece, o marido de fulana fez Não, ali, Mas agora, o mais Letícia, volta aqui, importante Letícia, para dar mais um pouquinho pra gente. é agora, e todo mundo entrou, seja qual seja o programa, todos precisaram ter board 1, pelo menos. Você ter o board 2 já conta muito para você conseguir a vaga. Dos 12 que entraram na minha turma, só 2 não tinha, e eles exigiram que elas fizessem o board 2 antes de entrar, antes de começar as aulas. Então, assim, é o primeiro passo, o passo mais. É o fundamental, são as provas, é o que tem que focar, Isso. Não se né? preocupar agora, eu tô falando. Gente, não perde energia. Ninguém sai de casa e deixa esse monte de luz acesa. Todo mundo apaga. Pra que vai ficar perdendo energia de saber valores sobre o. Não, gente, é pegar o material e estudar. E estudar. Isso, porque tem muita gente, é isso mesmo, é que eu vejo muitas pessoas falando, eu tô vendo aqui a faculdade tal, entram 50, mas peraí, senta, faz a prova, independente, você vai precisar dessa prova de qualquer jeito, depois você pensa nisso aí que muda. Tem ano que... Travou de novo. Oi, Letícia. Travou de novo. Amor, olha essa luz aqui pra mim, por favor. Essa. Ah, já tá bom. Ei, Tá bom, voltei. tá voltando. Voltou. Voltei? Pronto. Voltou. A minha Não, internet menina, aqui. hoje nós vamos bombar aqui mais que eu vou fazer o tchê tchererê aqui. Tá bombando. Isso, sabe? As pessoas têm que focar, gente. Eu também, eu sei, porque eu passei por isso. Eu ficava super ansiosa. Eu falava assim, eu quero ir lá. Eu fui na Nova, eu passei vergonha. Eu cheguei lá na Nova, eu falei, eu quero conhecer o diretor. Beleza, me levaram na sala do diretor. Aí ele, você já fez o board 1? Eu, não. Você já fez o TOEFL? Não. Tipo assim, então o que você tá fazendo aqui? Então tem o passo a É tipo assim, passo. eu sou dentista, mas tá, mas faz o board 1, não é? Mas Essa aí, eu também tipo, o fui lá Júlio e comigo. E o Júlio falando pra mim, nem inglês eu tinha. E o Júlio falando, oh, she's a dentist, oh my God. Então, assim, gente, não passa por cima de nada. Tem um caminho a ser percorrido, a mesma sabe? coisa eu também preciso, Letícia. Eu fui lá e boca paciente, deu salto. Quando a primeira vez foi em 2012, e meu marido falando também, não, mas ela é dentista, mas ela tem um board 1? Eu, não. Não. Então, não. Então, mas ela é dentista, tem o board, gente, é o board. É, o board. O board é o negócio. Você tem o board, ponto. Você já ganha um pódio. Isso, Você já sobe um pódio ali. Acabou. Né? Não. E o O board te pessoal ajuda. tá que faz as perguntas aqui, ó. Uhum. Vamos responder algumas perguntas, Tá. Letícia. Primeiro passo é estudar e depois se inscrever para o board? Tá. Vamos ver, que eles não estão entendendo o que é o board. Não, assim, acho que eles estão perguntando se você marca a prova primeiro, não? Ah, eu acho que é isso de Né? marcar a prova. Ah, gente, deixa eu falar. O board ele não é igual ao nosso vestibular aí no Brasil, que tem um dia que acontece o board. Não. Você primeiro manda os seus documentos lá para o SCE. Depois eu vou repetir novamente, vou escrever lá no grupo do Telegram, tá, gente? Fica muito mais fácil do que aqui, deixar aqui, tá? No Instagram. Aí logo depois você começou a estudar, você tá preparado, tá, para o board. Não vem assim, eu quero só conhecer o board. Não.
Não venha, estude, prepare e aí sim marque sua prova, ok? Joia. Aí responde aí que eles estão Fábio, perguntando. óbvio que eu não colei na prova, você não tem chance de olhar para o lado. É a prova mais sinistra que eu já fiz. Você sai para fazer um xixizinho, você volta, eles te olham de cima e embaixo, mandam puxar, né? Barra a calça Puxa para a sua checar. calça, puxa aqui para você ver do lado. As meninas de joia não pode usar joias. Só anel de compromisso, é a única. Só. Vamos ver se volta. Deu. Ô, gente, caiu. Oi, Letícia, tô chamando. Oi, Letícia. Está conectando. Aê! Ai, É, não porque sei não o que dá o acontece. tempo, deu tempo. Deu tempo. São 40 minutos. Então, eu Eu vi tô te algumas falando, minha perguntas. filha. Quem é Gustavo Lima aqui, minha Quem? Ixi, quem é? Ele não fez o board. Ele não fez o bonde. Vambora. Ai, Jesus. Alguém perguntou ali, tem limite de vaga na outra live? Sim, toda faculdade tem um limite de vaga. Na minha, por exemplo, são 12 por ano. Completou as 12, acabou. Acabou. Não tem mais chance para vocês, tem que ir para outra. Para Chicago, eu lembro, a Carol estuda lá em Chicago. O dela era 50 vagas, 49 vagas na época, que ela tentou 2 anos. Eu acho, gente, olha lá vem a Raquel fazer as provisões. Vai aumentar um pouco, porque o que está acontecendo? Peppa da Crazy aqui. É a Peppa. Amor, Igual a minha também, a minha tá estudando na sua e tá doida querendo latir também. desculpa, ela não para. Roberto, não fiz 2 anos de graduação e depois residência. O que eu fiz, eu estudei 3 anos em casa para as provas, fiz as provas e aí agora eu só preciso fazer a residência. Isso. Gente, pode perguntar. Tá? Aproveita, Letícia, gente. Ó, tá na faculdade. Essa é a residência. A residência que eu vou fazer é o AEGD. Existem 2 formas, tá? Ou você entra numa faculdade normal, ou você entra assim, né? Tem lá todos os estudantes aqui, os americaninhos estão lá, 18 aninhos, entrando na faculdade, igual a gente no Brasil. E aí, quando faltam 3 anos para se formar, aí eles abrem algumas vagas. E aí eles abrem essas vagas para estudantes internacionais com board, com tudo isso que a gente está falando. E aí você compete por essas vagas. Então, às vezes, tem ano que abre uma, tem ano que abre 5 vagas, né? Depende da universidade. Agora, o AEGD normalmente abre todo ano e é só maioria prática, tem pouca teoria. Como. Oi, pode falar. Você estuda integrado, o horário integrado? É, integral. De segunda a sexta, eu tenho que estar lá às 7h30 da manhã e a aula acaba às 5 da tarde. Mas como no dia seguinte a gente tem que apresentar seminário ou mostrar preparo em modelo, a gente acaba ficando até um pouco mais tarde. Isso que foi passado pra gente ainda. E agora, Cara, com o Covid, como é que vocês estão fazendo? Tá sendo então, a gente chegou a receber um e-mail que as aulas iam realmente começar no dia 11 de maio, como estava previsto. Mas agora, com o Covid, eles resolveram passar uma semana à frente para receber a gente lá no campus. Parece que vão poder liberar para a gente ir para aula. Porque até então seria pelo Zoom, internet online. Então, dia 18 a gente vai começar lá, só os 12 e com todas as restrições, né? Máscara, distanciamento, tudo isso. Suas aulas todas são online? Todos agora estão sendo online ou não? Ou Todas. Online? Todos estão sendo online. Todos estão sendo online. Joia. Não, gente, não tem bolsa, que eu saiba, não. Não sei, Raquel, se você sabe de alguma. Tem algumas residências que eles pagam, mas a gente tem que ter passar primeiro pela imigração, ter um documento, tá, gente? O green card, tá? Isso. São 2 anos, Karina. Eu me formo em 2 anos. Qual o seu tempo para formar? Em 2 anos também, além 2 anos. né? Isa Miranda.
Eu vou ter direito para trabalhar somente na Flórida por 2 anos. Se depois de 2 anos trabalhando, é o que me passaram, tá? Essa informação. Se eu quiser trabalhar em algum outro estado, eu tenho que prestar algumas outras provas para eu ser autorizada a trabalhar no estado. Mas como eu não pretendo me mudar da Flórida, era o que eu buscava. A Tá? gente Porque ninguém nunca vai chegar, o paciente não vai chegar para você e perguntar: ai, você tem licença só aqui na Flórida? Não, você é dentista aqui. Acabou. É só isso que a gente quer. Eles sempre me perguntam se vai ficar igual ao Brasil a quantidade de dentista. Ó, a Amanda aqui tá falando, ó, tem residência com bolsa sim, não precisa ter green card. Ai, Eu nunca achei, eu conheci uma moça só que ela é da Espanha, se eu não me engano. Ela faz a residência da Faculdade de Nova York, aqui na Flórida, e ela conseguiu uma bolsa. Ela vai ter que trabalhar 3 anos para o hospital e vão dar o diploma para ela. Não sei como funciona, tá? Nunca procurei, para ser sincera, não sei mesmo. isso. Não é, não foi minha praia. Eu sempre foquei na UF, eu queria a UF, eu cismei com a UF e eu fui nela. Ah, você ganhou a blusa. Foi logo que você chegou? Eu lembro dessa história. Isso é muito, bem legal. Foi. Assim que eu cheguei para morar aqui, o meu marido me deu essa camisa. E ele falou assim: ó, você tá vendo essa camisa aqui? É da melhor faculdade da Flórida. E todo mundo que forma lá e se chamam Gators, né? Que é o jacaré. Uhum. E eu usava a camisa para malhar, né? Eu pensava o quê? Eu Tipo, lembro, sei a gente já lá. trabalhou junto, você tá com essa camisa. Ai, eu abracei você. A camisa faz. Eu usava para malhar, usava para limpar a casa. E aí, logo que a gente se mudou, o primeiro apartamento que a gente pegou, a gente alugou um apartamentinho de 2 quartos e eu descobri que tinha um ninho daquelas baratinhas dentro do apartamento. E eu fiquei desesperada. E quem matava as baratas era eu. Falava, não, eu vou matar tudo, eu vou limpar tudo. E numa dessas tentativas, o Júlio tirou uma foto minha matando as baratinhas. E aí eu decidi postar, porque, né, 3 anos depois eu tô dentro, eu sou uma gator agora. Isso, você é uma guerreira agora. Muito legal, é muito legal mesmo, gente. Exato. Ai, que legal. Feito os boards e os 2 anos do seu curso, licença indeterminada. Eu vou receber o diploma de dentista aqui, indeterminada. Não tem, por um tempo, não. Claro que aqui, se eu não me engano, é todo ano a gente tem que fazer algum teste, né? A cada dois Tem anos, tem alguns testes que a gente tem que a cada fazer. 2 anos e você tem que ter os créditos, 24 créditos anuais que tem que cumprir. Isso. Bru É. Almeida, Bobeira qualquer não, pessoa gente, pode depois fazer, se né? formou, né? Não, Uhum. não, eles pedem toda vez. Qualquer Isso. pessoa pode fazer essa prova, Raquel? Do board, sim, a partir do segundo ano de odontologia já pode fazer o board, gente. Já pode preparar para o board. Foco no Isso. board. Ali, outra também para você. Board tem validade? Só pode fazer quem for residente? Eu posso estar no Brasil e ir e vir fazer o board. Quem perguntou foi a Laís Carneiro. Tá. O board tem validade, o board 1 de 5 anos, o board 1 com o board 2, 10 anos de validade. O TOEFL tem validade de 2 anos, sendo que as faculdades aceitam até 1 ano e meio. Depois que entrou naquele período de 6 meses para vencimento, eles não aceitam mais, ok? O que mais que ela perguntou? Só pode fazer quem for residente? Não. O board pode ser feito com visto de turista, ok? Então, você faz toda a sua preparação no Brasil, estuda no Brasil e pode vir fazer o exame, ok? E eu posso estar no Brasil e vir... Uhum, isso, pode ir e vir. Isso Isso mesmo. aí. Gente, o board é o primeiro passo. Para todo esse processo que eu estou passando, o board é o primeiro passo. Porque ao meu ver, o board 1 para mim foi a prova mais difícil de tudo que eu vivi até hoje. O board 1 foi o mais difícil, porque é uma prova que você nunca fez, uma prova nessa estrutura, são 400 questões em inglês, no computador, em 8 horas, num lugar que você nunca foi, desconhecido. É muita matéria. Então, assim, é o mais difícil, porque é muito tempo de estudo, muita matéria, As matérias, pouca algumas matérias cabeça. que não viu mesmo, né? Aquilo lá, gente, não tem um que fala, aquilo lá a gente não viu mesmo. Não. Não vi. Não vi. Cheguei na prova, tinha questão que eu olhava e falava, não, gente, tem alguma. Não, tem questão aqui que não é da minha prova, moço. Não é da minha prova isso aqui, não. Você confundiu. Porque é muita coisa, eles abrangem muita coisa. Então, assim, é aquilo que a Raquel sempre fala, é técnica. É mais do que só conhecimento, é técnica. Você tem que saber o que estudar mais, o que estudar menos, no que focar, o que cai, o que não cai.
né? O Quando teu você board, sabe. você não tem que fazer uma quantidade de questões. Não é uma Isso. quantidade de questões, não é porcentagem, tá? Tem questões que têm pesos maiores. Então, isso que diferencia. Igual eu acertei na minha segunda vez 286 questões. E aí eu falei assim, não, eu passei nessa prova, mandei para eles pedir para uma revisão da prova, paguei mais $60. E não, aí eles explicaram. Não adianta. Tem questão que vale zero, gente, peso zero. Então, não Depende do peso. depende do peso. Depende É do isso aí. Depende do peso. Você pode muito bem. Ah, eu vou estudar só anatomia dental e só anatomia geral, vou fechar, que aí eu já. Não adianta. Não Você tem que adianta. ter a quantidade certa. E eles têm lá o esqueminha deles, né? Isso. Ah, e a matemática não tem jeito. Olha, eu peguei essa matemática, foi para um colega que é engenheiro, gente, para fazer essa matemática. Disse, Raquel, não tem como saber exatamente o que é aqueles. Aonde é o peso, nada. É Exato. uma proporção que dá para fazer, ok? E é Então isso tá. mesmo. Você acha que eles vão contar o segredo dele, gente? Não contam. Não, Se não você adianta. falar lá, não passou, vai lá e faz de novo. Não Faz de novo. discute. Não Faz discute. de novo. Passou, vai lá e faz de novo. É isso. Exato. Débora, sobre ter experiência na área que vocês falaram, o que seria trabalhar como auxiliar de dentista ou o que mais você sugere, Raquel? Hygienist Então, mesmo? é isso, Hygienist para quem tem o board 1 e o board 2, viu, gente? Quem passa no board 1, no board 2, pode ser o Hygienist aqui. Tudo bem que tem que fazer a prova do estado, De tá? lei, isso. Isso, tá? E a Mas, prova prática. e a prova prática, isso. Mas também é uma ótima opção, porque no Brasil a gente não tem essa profissão, tá, gente? Aqui a gente chama de hygienist. Em português a gente fala higienista. Quem Mas faz limpeza, raspagem aqui é a higienista, isso, isso. que ganha salário em torno de $35 a hora, se eu não me engano, $40, 40. $40 a hora. Além de receber alguns gratificantes dentro. Isso aí, se você indica algum tratamento para o dentista, às Isso. vezes eles te dão essa gratificação. Eu conheço muitas higienistas, tá? Que vieram do Brasil, eram dentistas no Brasil, fizeram board 1, board 2, prova prática para ser higienista e a prova, né, das leis. E você não precisa fazer curso nenhum. É passar no board 1, no board 2, Isso. prova prática, Prática. e eles te dão um diploma, você é higienista pro resto da sua vida. É bem legal também, é uma profissão bem legal. Quem não quer ter que voltar para a faculdade, tem muita gente com filhos, né? Que, não, peraí, eu não vou voltar para a faculdade, não quero mais. Essa é uma Porque opção. tem que ter, para ser higienista, você tem que ter documento. Sim, tem que ter documento, claro. É aquilo que a gente falou, né? São dois caminhos, da imigração e das provas. Para você receber um diploma, para você trabalhar nos Estados Unidos, você precisa ter autorização para isso, um visto de Isso. trabalho, um papel, né, o green card que a gente chama, tudo isso. Então, assim, sempre Eu não sempre falo, adianta. venha perder sua oportunidade. Não vai fazer trabalhar em outra coisa se você não tem autorização de trabalho, gente. Vá Isso, primeiro regularizar isso para depois você trabalhar até como higienista. isso. Ok? Eu conheço alguns advogados que falam, olha, faça todo o processo das provas, depois a gente entra com o seu processo. Alguns outros não. Não, vamos entrar com o processo enquanto você está fazendo as provas. Então, é uma coisa diferente da outra. Isso aí tem que ser conversado com o advogado, porque cada cenário é um cenário, né? Isso que eles têm que perguntar sempre para o advogado, porque teve um aluno que aconteceu, é que o período que eles deram para ele foi 3 anos. Por isso tem que ver cada tipo de visto com o advogado, tá, gente? Eu tô falando isso aqui que eu escutei, então não tenho autoridade para falar, não. Aí ele quase perdeu, gente, porque ele tinha que passar. Ele já tinha não passado na primeira e depois tentou de novo a prova, tá? Senão, se ele não passasse, ele ia perder tudo que ele investiu na imigração, do que era isso, entendeu? Então, olhe com o advogado isso, tá bom? Isso, o advogado que vai te orientar. Olha, o seu caso entra aqui, não entra aqui. O meu caso e o da Raquel foi um processo assim, totalmente fora da profissão de dentista, foi casamento. Ela casou com o americano e eu casei com o americano. A gente pegou o papel e aí a gente estudou independente disso. Eu nem Tá, mas sabia o que era isso, lembra? A gente nem sabia o que era isso, ter documento, nada. fazia Ah, ideia. nada. Aí que a gente começou a saber de gente que tinha aplicado, foi Pois dar aula em universidade e tal. Aí você vai vendo aquele mundo, né, de opções. E tem muitas opções, tem sim.
Tem muita gente que tem esse sonho, né, de vamos ver aqui. Ah, Você consegue um empréstimo logo que é aceita pela faculdade? Tepaviani, é isso? Tepaviani. Não, não é logo que você aceita, tá? Você tem uma aplicação que é feita no site do governo dos Estados Unidos. Eles podem ou te dar o valor inteiro que você precisa, ou o valor parcial, ou nada. Vai depender se você já pegou algum empréstimo com o governo, vai depender se você tem um crédito bom, que aqui nos Estados Unidos tudo é crédito, né? Você tem um crédito. E aí tudo vai depender disso, tá? Não é na hora que você aceita, não. Você aceita pela faculdade. A faculdade tá nem aí, ela quer receber o seu pagamento. Se você vai conseguir o financiamento pelo governo ou não, aí já é problema seu. Aí ela depois você tem que pediu comunicar. uma documentação, alguma coisa, a faculdade para isso? Me pediu os meus dois últimos anos de declaração de imposto. Uhum. Hum, lógico, a minha carteira de motorista, o meu green card e eu acho que só. Desses documentos, né? Isso, e aí, né, o social, que é o nosso CPF, para eles puxarem o crédito. Foi só isso que eles pediram. Eu sempre falo com meus alunos já de crédito, de tudo isso, como fazer o crédito aqui por causa disso. A taxa do board, gente, a taxa do board até eu acho que estava 650, não tenho muita certeza, tá? Porque estão para mudar por integrado, vai ter uma diferença aí, tá? Pode ser que seja mais caro, né? Pode ser mais caro, mas é mais ou menos 650. Boston seria um bom lugar para todo o processo de validação? Sim. Boston tem duas grandes universidades lá. A BU, eu sei que aceita. São 85 vagas, Raquel? 85 BU? vagas, é isso mesmo. São 85 85 vagas. vagas, tá? Na BU. E eu não sei te falar se eles só aceitam residente ou se eles aceitam também com visto de estudante. Obrigada, doutora Laís. Ela falou que essa é a melhor live da quarentena. Estamos animando, né? A quarentena de vocês. Menino, vambora, gente! Esse é o melhor momento, tá? E É o mesmo. melhor momento. Eu não entendi direito. Na UF você fez a revalidação do diploma e obteve o DDS? Não. A UF é o AEGD, tá? É Koji, eu tô falando seu nome certo, Koji. O que eu fiz, eu entrei para o programa da UF. A UF tem o programa AEGD, que é em Hialeah, aqui em Miami. E eu vou receber o diploma de DDS, que é o DDS. Tá? Não é uma pós, é o programa da UF. Eu pergunto, o que é DDS e o que é DMD? DDS é Dentist. Ixi, eu sei que. Agora é a mesma coisa. O DDS é Dental e o outro é Medical. Então, o DMD você forma basicamente em medicina e depois faz uma parte mais focada em odonto. O DDS é um curso todo focado só em odonto. Então, como esse é um EGD que é focado só em odonto, é um DDS. Pelo menos eu fui saber disso na entrevista, tá? Eles me perguntaram, você é DDS ou DMD? Aí DDS. Eu só fiz odonto, então eu sou DDS. Eles têm essa... Mas eu acho que tem algum curso aqui ainda de DMD, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Para dentista com mestrado e especialização, vocês sugerem algum programa mais indicado ou faz diferença o currículo brasileiro? Roberto, eu acho que por você ter uma especialização e um mestrado, pode contar na hora da entrevista para esses programas, tá? Eu sei que há um tempo atrás existiam alguns programas de especialização. Por exemplo, você fazia um mestrado aqui, você podia trabalhar aqui. Parece que isso não existe mais. Se você faz o mestrado aqui, você tem que voltar para o seu país, não é isso? Já tem uns 2 anos. 2 ou 3? 3 anos. 3 anos já, 3 anos, Então, isso pode contar sim na hora da sua entrevista. Você tem mais currículo, você tem mais curso. Então, entre você e alguém que tem só graduação, pode ser que você esteja na frente na hora de decidir quem entrar. São 400 aplicações normalmente para 12 vagas, gente. Você tem que ter bastante coisa para, né? Para garantir sua vaga. Gente, foca no board, gente. Imagina aqui, se tivesse uma turma de americano
fosse pro Brasil, aí chegava lá, não, eu sou dentista, ia dar o documento. Porque como é que os brasileiros iam ficar, gente? Exatamente. Ninguém iria gostar. Tem uma parte da revalidação. Só que agora, os brasileiros, melhores dentistas do mundo, não vamos deixar eles escutar, não, os americanos, estão vindo pra cá. É só fazer a prova. Bora, gente, é prova, vamos lá. É prova, faz a prova. E assim, eu sempre falo isso, que bom que a gente está tendo essa oportunidade. Porque ele sabe que tem muita mão boa, né? A gente tem uma destreza manual muito boa. Então, eles abriram essa oportunidade para os dentistas. Se você for procurar em outras profissões, não são todas que têm essa oportunidade de você poder validar a sua faculdade, o seu diploma, a sua profissão aqui, se exercer. O TOEFL, Isa, nossa, o TOEFL é um tormento, é chato demais. Tem que estudar muito, fazer várias vezes. Eu fiz 5 vezes para conseguir uma nota de 89. Aquela vez, acho que era a minha terceira vez que eu tava fazendo, foi na primeira ainda. Sabe nada, eu ainda falei isso com você, sabe nada. Você não, vai, não, faz, depois você faz de novo. Eu, ai, gente, faz quantas vezes você quiser, não fica preocupando com isso, não. Assim mesmo. O mínimo para entrar na UF é 80, mas nunca é bom você aplicar com o mínimo, tá? Porque eles perguntam muito, por que você mora aqui 3 anos e você tá com 80 no TOEFL? Então é sempre bom você passar um pouquinho do mínimo. Eu fui com um TOEFL de 89. A gente faz igual galinha. Faz igual galinha. De grão em grão. De grão em grão. Foi o que eu fiz. A Lília mesmo falou, né, na última live que eu fiz com a Lília, ela fez 11 vezes só. A gente já tava desse jeito. Ficava 83, 84, 85, 86. Ainda bem que subiu. Ainda bem que subiu. Não, tá certo. Raquel, você tem informação como será o novo board? A Carol tá perguntando. Parece que será uma prova única. Isso. O board vai ser integrado. O que vai acontecer com ele, gente? A parte clínica vai ser mais cobrada. Vai diminuir um pouco essa parte do board 1. Ótimo. Porém, se não souber bem a parte 1, você não consegue fazer a integrada, o board, a parte 2. Porque vai ter, vou te dar um exemplo. Dentro de farmácia e anestésico, se você não sabe a parte de bioquímica ou a parte de fisiologia, não vai conseguir responder dentro de anestésico, porque vai ser uma pergunta de fisiologia ou de bioquímica dentro lá de farmacologia, entendeu? É isso. E eles já faziam muito isso, né? Nas provas. No board 2 eu senti muito isso. Eles falam assim, o paciente apareceu com dente avulsionado. Qual a célula responsável pela formação do novo tecido? Então, assim, eles misturam tudo. O clínico com a biologia. A parte 2, eu estudo mais... Não, gente, é estudar tudo. O que eu falo é que aumentou. Não vai ser só 16 semanas que eu falo. 16 semanas com as estratégias, tá, gente? 16 semanas estudando. E sim, vai chegar a 26 a 28 semanas, dependendo, tá? Ainda vão ser 400 questões, Raquel? 500 questões, sendo 400 no primeiro dia. Vai ser 11 horas de prova, como a prova 2. Sim. A prova 2 são 500 questões. Vão ser 400 questões no primeiro dia e 100 questões no segundo dia. Tá? Vai ser mais detalhado. Melhore, mas ao mesmo tempo é mais matéria, né? Então... Olha, o que eu falo é que vai ter muito caso clínico, porque o board 2 é só caso clínico no segundo dia. Não. Sim. Já o board integrado vai ter caso clínico no primeiro dia e caso clínico no segundo dia. Nossa. E caso clínico você tem que ter tempo para você raciocinar. Você gasta tempo para raciocinar. E a gente não tem esse tempo. Não tem esse tempo. É muito corrido. Tá, gente? Não tem. Clarissa, minha faculdade é em Miami. Tá? É um campus pequeno, é um campus bem pequenininho, é só para dentista internacional revalidando diploma pela UF. Então, é lá em Miami, a minha. Raquel, a prova específica para cada estado ou é mais pela pontuação? Não, o board não, gente. O board é nacional. Não é para cada estado, não. Tem o average que eles falam, a nota do dia. Vamos dizer que hoje eu estou fazendo a prova, eu tirei uma nota maior lá em anatomia dentária, 72. Então,
pessoal do dia tem que estar próximo desses 72. Quem estiver mais próximo desses 72 que eu fiz lá, é que passa. Então tem isso. Isso. Agora é a sua. Agora é aí. Alguém perguntou aqui, com o board integrado, posso ser higienista direto? Não, né? Com board integrado? Você vai precisar da prova prática. Vai ter a prova prática e a prova do estado, tá, e gente? o documento. Isso eu tô falando do estado da Flórida. Tem alguns estados que não aceitam. Eu tô falando Isso. do estado da Flórida. Tá bom? Isso. Existe o NBDHE, próprio para higienista. Isso, Isa, tem sim. Tem sim. O que eu falo é, gente, não adianta. Chega um tempo, eu fui 8 anos dental assistant. 8 anos. Eu ficava frustrada de ser dental assistant, mesmo ganhando bem. Eu já estava ganhando muito bem. Mas eu queria ser dentista, não adianta, eu ficava frustrada. Então, se você quer garantir, passou board 1, board 2, que eu tô falando do board para ser dentista, ele passa para você a licença, em vez de você passar pelo board de higienista, porque senão você tem que repetir de novo, tá? Então, o board 1, o board 2 vai te dar a mesma licença, né? Vai te ajudar também do de higienista, é isso. Olha que marido maravilhoso esse meu. Ele mandou aqui pra gente, ó. DDS, Doctor of Dental Surgery. DMD, Doctor of Dental Medicine. É isso. Ajudou, gente! Ei, Júlia! Bom trabalho! Isso aí! Falei pro meu tirar foto aqui, pelo menos a gente tá ali. Bate foto, amor. Carolina, você perguntou aqui, dentistas brasileiros são bem recebidos pelos colegas americanos nas faculdades? A minha faculdade é só internacional. Então, assim, nosso grupo, nós somos melhores amigos desde o primeiro dia, porque todo mundo aqui tem a mesma história. Somos imigrantes, viemos de outros países. Por coincidência, a primeira turma na UF que é inteira latina. Temos venezuelanos, cubanos, todo mundo fala espanhol. Só eu sou a única que fala português ali na minha turma. Então a gente não tem contato com alunos americanos, tá? Ouço algumas colegas falando que é tudo ok, que são bem recebidos, outros eles ficam um pouco enciumados por já sermos formados, mas isso aí gente, passa. Você vai ficar só 2, 3 anos na faculdade. Depois é todo mundo igual. Isso mesmo. A doutora Laís Carneiro perguntou, Raquel, você tem um curso de board? Gente, tem o curso. Tem o curso, sim. De estratégias para o board, que é de neuroaprendizado e neurolinguística. E a Bruna Almeida... Só vou falar depois um pouquinho sobre o curso. Isso, a Bruna Almeida perguntou se tem como estudar do Brasil. Tem, né? É todo online também. Isso, tem como estudar. O curso é online, tá? E é neuroaprendizado e neurolinguística, com desenhos, com cantar. Ajuda muito, gente. É muita coisinha pra gente decorar, com historinha, e é isso aí que faz passar. O que fazer primeiro, TOEFL ou board? Na minha opinião, o board. O board, gente, porque o TOEFL vale só por 2 anos. A Letícia tá aí, ó, prova viva que teve que fazer. De novo, morrendo de medo de não conseguir. Fiz o TOEFL um pouquinho antes da quarentena. Tô com 86, mas quero refazer. Pamela, você arrasou. 86 no TOEFL é uma nota muito boa, porque é muito difícil. Você arrasou. Isso. Liliane, Letícia, você trabalha como auxiliar? Já trabalhei. Desde quando eu soube que eu tinha entrado na faculdade, eu tô de férias. Ou seja, minha quarentena é desde novembro. Falei, não vou mais trabalhar, vou ficar em casa, descansar. Estudar agora, só estudar. E os livros, eles fornecem livros? Como é que é o seu tudo online? Como é que é? Sim, eles fornecem todos como PDF ou impresso ou livro, eles fornecem. Tudo que a gente precisa, eles fornecem, todo o material. Joia! Ai, muito, isso é muito bom, isso é muito bom. O gasto diminui bastante, né? Próximo ano sou eu. Eu tô aí. Próximo ano. Agora eu vou te pegar assim. Deixa eu passar essa quarentena, você me aguarde. Já fez muito bem pra muita gente, agora é sua vez. Agora é minha vez agora.
Já ajudou muito. Eu estudando para o NBDE 2, cai muito do 1 também? Tem que ter a base do 1? Não creio não, Pamela. Eu achei bem diferente. Tem algumas coisas que são iguais, mas tem também no livro do 2, tem no material do 2. Isso. Né? Se você for prestar ainda do 2, né? Uhum. As questões são todas objetivas? Diga, Raquelzinha. São todas objetivas, gente. São todas objetivas. Igual o material. O pessoal me pergunta muito desse material das provas antigas, do ASDA. Ai, Raquel, é muito diferente. O que que acontece? Aquela época, gente, não são provas antigas. O que que eu falo? O bucinador não saiu do lugar, os músculos continuam. O que mudou foi a estrutura da prova. Isso Então, aí. ficou mais objetiva. Não tem assim VOF, não tem escolha 3, porque antes as provas eram feitas sem questões de anatomia hoje. Aí passava um tempo, você ia lá e estudava bioquímica. Aí depois você lia e fazia em 3 horas, sem questões de bioquímica. Era assim, davam separados. Por isso essas provas que eles falam antigas. Ah, não vou estudar não antigo, né? Não, gente, estuda, é o melhor, viu? Esse material é ótimo, que eles cada liberou, tá joia? Helena, é o Garcia que cuida do programa de estudantes na Faculdade da Flórida. O diretor do programa que eu estou é o Dr. Rodrigo de Souza, tá? Não conheço o Garcia. Ok, vamos lá. Raquel e Letícia, Massachusetts. Aceita o processo para ser higienista? Não sei te dizer, você sabe? Não sei dizer porque é diferente demais aqui da Flórida, É, tá? a Lá gente... pra cima, ali pra Nova York, o negócio é mais apertado, tá, gente? Se alguém souber aqui que está assistindo a gente, pode passa pra vir, gente. Isso. Que a gente não... Eu sei que na Califórnia tem que fazer faculdade, tem que voltar para faculdade, No né? Texas, tem que fazer o curso no Texas, tem que fazer o curso também, voltar para a faculdade, tá? Que a Flórida, gente, a Flórida é tudo, né? Não é à toa que a gente ama a Flórida. Mas a prova para higienista deve ser mais tranquila que o de dentista, não? Bom, o board de higienista pode ser que sim. Eu acho que deve ser um pouco mais prático, né? Sim, com certeza é mais tranquilo. Né? Mas depois aí vai passar pro board 1 e board 2 de novo, isso que eu falo. É melhor, exato, não vale a pena. É melhor você fazer o board 1 e 2, que aí depois você pode usar para fazer o programa de dentista, é verdade. Isso. É porque tem 10 anos, gente, eu já passei 8 anos sendo dental assistant. E eu vejo amigas que estão como higienistas que assim, não vou passar por esse processo de novo. Que ainda tem uma frustração porque só tá como higienista. Então, vamos embora, faz de novo. Melhor fazer. Quando tá com 9 anos, opa, agora eu vou entrar na faculdade. Exato. O curso é maravilhoso. Aí. Ó, todo mundo te elogiando. Eu sou aluna da Raquel e adoro. Ô, meninada, vai estudar! Olha a vara de goiaba! Olha a vara de goiaba, vai estudar! Vocês sabem se a faculdade de Nova York é muito difícil? Bru Almeida, vou te falar a verdade. Qualquer programa nos Estados Unidos é difícil, é concorrido. Tem muita gente fazendo essas provas, tentando todo ano. Não é fácil. Principalmente passar por todo esse processo não é fácil. É desgastante. É o que a gente fala muito. Eu e a Raquel, a gente conversa muito sobre isso, né, Raquel? Como que frustra a gente a cada tentativa, cada vez que você acorda, você fala, não tô a fim de estudar hoje. Tudo isso é um dia após o outro. Então, assim, tudo é difícil. Sim, já ouvi falar que tem a faculdade de Buffalo, em Nova York, que é bem difícil de você ser chamada para entrevista. É bem difícil. A Renata aí falando, ó, as minhas amigas, ô menino, tô gata idosa aí já. Não vem não, que eu tive que fazer um preparo aqui, que eu sabia que a Letícia ia vir, meu filho. Letícia, espera, que eu tenho que estar ao nível. De gala. Eu mandando foto pra ela. Tô igual, bonita, igual. Tô indo. Juliana, vamos lá. para aplicar, eles pedem um endereço permanente dos Estados Unidos. Você diz o quê? Para aplicar, para fazer a prova ou para aplicar para a faculdade? Para fazer a prova, eles pedem, Raquel, o endereço daqui? Não, né? Até porque você pode fazer com visto de turista. Isso, pode fazer com turista. Não, não pede não, gente. Não pede. Colorado, você tem alguma informação do Colorado? Não. Gente, foca no board, gente. Por que na Flórida parece mais tranquilo? Eu acho pela quantidade de imigrante. É muito imigrante na Flórida. Isso, né? eu vejo isso.
Isso aí. A Ok. Renata. Isso, beijo aí, Renata. Ah, Roberto, não passei no board de primeira. Eu fiz o board um 2 vezes, eu passei de segunda, o board 2 eu passei de primeira. Eu já Aí tava mais craque o naquele board 1, esquema. eu fiz o board 1 3 vezes. Na segunda vez, eu já fui assim, eu contei isso pra Letícia, eu fui já pensando no plano B. Porque eu falei, na terceira vez, só vai ser a terceira e pronto. Foi aí que eu fui montando, porque eu tinha muito conhecimento, mas chegava na hora e eu não passava. Eu reprovei com 74. Tem um teto de Nossa, 75, gente. é horrível. E você Eu tem que tirei refazer sete e tudo, não é quatro. simplesmente ir lá e ganhar um ponto que faltou. É refazer tudo. É fazer tudo, não é um ponto, gente. E É e refazer você tudo. tem que esperar 3 meses para refazer a prova, não é isso, Raquel? Isso, depois que você não passou 90 dias para fazer de novo. E não, gente, você rever aquilo tudo de novo. Então foi aí que comecei a montar estratégias para tentar gravar aquilo tudo. Aí que É mesmo. montei estratégias com desenhos e histórias. E Que é com a melhor histórias. coisa do mundo, é o que funciona. Ó, a doutora Renata Dias tá aqui, ó. Acordávamos bem cedo e tava nós lá fazendo questão, né, Leti? E era. A gente fez um grupo no WhatsApp para a prova 2. Eu deixava esse povo louco, porque eu era a primeira que estava com a prova marcada e eles iam fazer prova depois de mim. Então eu deixava todo mundo louco. 6 da manhã eu já tava lá. Gente, galera, ó, essa questão aqui que eu vi que Mas, já caiu, alguém sabe alguma coisa sobre isso e tal, tal, tal. E é assim, é um esforço, não é simplesmente dar uma estudadinha de 1 hora, 2 horas. Não, eu estudava de 8 a 12 horas por dia. Lógico, gente, tinha dia que eu estudava 2 horas, 3 horas, tinha, claro. Tinha dia que eu estava cansada, um final de semana, alguma coisa, eu estava cansada, mas eu estudava, estudei bem. pensa na outra determinada. Pegou o avião, parou aqui, ficou 10 dias aqui, essa maluca aqui. Eu carrego Ela é. aqui, viu, Renata? Priscila, sim. Já ouvi falar que a faculdade avalia se já realizamos trabalho voluntário, é verdade? Isso conta Sim, é muito. verdade. Gente, ó. Conta muito. Dica, presta atenção. Facebook, gente, não, o Facebook e Instagram não é para postar viagens, é seus trabalhos. Gente, eles olham tudo isso, tá? Eles Seu olham tudo. trabalho. Gente, aproveita. Olha só, outra dica. Não tá todas as crianças em casa, online. Gente, entre em contato com a escola para vocês darem aula online. Entrar na hora que a criança tá lá, conversa com o diretor. Ó, aí as crianças estão com aula online e entra você falando sobre higienização. Olha aí que legal. Bora, gente, bora. Tudo isso Vamos conta, mexer tudo isso isso você vai daí. colocar no seu currículo lá. Fui Tudo. na escola do meu filho, fiz orientação de higiene bucal, tudo isso conta. Quanto Aproveita mais agora coisa que você tá tiver, por melhor. dentro, gente. Não, vocês não vão nem sair de casa. Olha só, vocês entram em contato com a escola. Posso entrar na aula de português, vamos dizer que lá na hora. Aí você vai entrar e vai explicar lá, ó, dá uma aulinha ainda, ó, É, bate foto. Olha que legal. isso Bora! aí, isso aí. Juliana, a matéria que eu particularmente achei mais difícil no board, é a parte de fisiologia. Nossa, aquilo acabava comigo. Ciclo de Krebs, ciclo de não sei o quê. Deixa eu contar uma história, posso? Ah, Vamos ver se eu lembro. conta. Vamos lá, do ciclo da ureia, gente. Aí Vamos lá. a Raquel é ótima para explicar essas daí que, gente, não entrava na minha cabeça. As Não, histórias só da pra Raquel fazem a lembrar, gente deixa eu contar fixar. essa história, deixa. Olha quem tá aqui, meu amor. A Raquel casou com esse livro, gente. Pois é, É o americano dela. gente, sabia que eu postei no dia dos namorados? Eu tô casada com ele, você não viu nada? Olha só, gente, coisa Jesus. mais linda. Vamos lá, deixa eu contar essa história. Deixa. Vai. Vamos lá, vamos começar pelo ciclo da ureia. Vamos lá. De repente, entra a amônia e encontra com CO2. O que acontece nessa união? Nasce o carbono e o fosfato, coisa linda, que ele veio para arrasar. É por isso que ele é o rate limite. Ah, Isso é só isso já respondeu 3 questões de prova. E é isso mesmo. Só isso tem 3 questões de prova. menina, e sabe o que aconteceu? Não se contentou ficar lá dentro da mitocôndria. E sabe para onde ele foi? Pegou as malas e foi embora. E quando ele foi embora,
encontrou com aspartato. Ah, menininha, aí tem mais história. E aí, gente, isso ajuda demais na hora dessa prova. Porque é muita informação, é muito nome, e ao mesmo tempo que você está lembrando a oclusão, o que que faz ali, qual dente que tem a mesial, que é mais alta, que é distal. Ao mesmo tempo que você está lembrando disso, você está lembrando lá do ciclo da ureia. É para a mesma prova. Então, assim, é muita matéria, você tem que ter foco. E é a primeira coisa que você tem que fazer para validar o seu diploma. É a primeira coisa. Primeira coisa, entrar em contato com o advogado, tá? Lembra os dois caminhos. Um advogado para te ajudar como que você vai chegar. Como que você vai chegar aqui, como que você pode ficar legal aqui, conseguir trabalhar aqui, beleza. E o outro caminho é esse, board, pensa no board. Mas procura advogado, mostra seu caso e pronto, e foca no board. Não fica procurando, qual faculdade que dá para aplicar, quanto que é uma faculdade, quanto tempo eu vou ficar. Não, gente, não. Não, isso daí, ó, financiamento, tem tudo, gente. Gente, isso aqui é Estados Unidos, Isso aqui é o país mais poderoso do mundo. E o que eu falo? Aqui, gente, não tem burocracia. Se não tá dando certo, você errou no caminho. Não é burocrático nada. Aqui você faz cada etapa certinho. Se parou, é porque errou no caminho. Tá? Exatamente, é isso aí. Eu lembrei mais uma aqui. Segura ela aí, amor, por favor. Olha só, gente. Ah, não, deixa eu falar. Gente, essa mulher é viciada nesse board. Todo mundo quer correr, ela tá lá presa nele. Olha todo mundo corre! Tarodontismo. Menina, como é que você lembra que tem tanta... Dentro do tarodontismo, tem tanta doença juntas. Olha só, aqui tá falando que no tarodontismo você tem a melogênese, Klinefelter síndrome e o Down síndrome. Todos têm tarodontismo. Como que você vai lembrar disso? E cai muito essa questão. Klinefelter começa com K. A melogênese começa com A. Down começa com D. Então, o que você vai falar? Cadê o touro? Ah, menina, fala que não ficou fácil. Então, Muito bom! E é assim que lembra. Isso é questão e você vai acertar porque você memorizou assim. Porque chega na hora que você vê aquele monte de opção, você fala, gente, eu sei essa. Não, eu não sei, eu não lembro. Não, eu sabia. É esse, não é? Pronto, você tem um mnemonic. A gente chama isso de mnemonic, né? Quando a gente está estudando. Tem um mnemonic que você lembra na hora. Perfeito, Raquel, adorei. Adorei esse. Eu fiz tudo, hein? Desenho, você acredita? Não, com desenho ainda, é maravilhoso. Você lembra, você consegue, né, lembrar o que tá ali. Maravilhoso. Gente, porque você vai na recordação. Você vai direto no lóbulo occipital, trabalhando a recordação e vai lembrar de tudo na hora da prova. É isso aí. É isso aí. Esse é o caminho. Foco no board. Aí, o Júlio falando, Letícia fazia altos mnemônicos. Ele entrava no meu quarto, ele olhava a minha parede ali. Mas por que tem aquele desenho ali? Não, é só para eu lembrar de um negócio. Um desenho nada a ver, uma árvore, alguma coisa. Era para lembrar o nome de alguma coisa. Então não me deixa. Ninguém vai entender, só a gente que entende, gente. É só a gente. Até não sei qual que é a árvore, o root aqui, né? Do plexo braquial. Já sei. É aquela que tem a árvore. Raquel, mostra só de novo o livro que a Thaís perguntou gente, aqui. Livro amado. Esse é o base. Terceira edição, gente. Terceira edição. Ok? Isso, olha só. E eu acho assim, estudar sozinho esse livro, eu não acho válido. Se você tá fazendo o curso da Raquel, aí sim, porque ela tem a base para poder te explicar. Porque o livro são pontos, né? É bem básico. Gente, eu liguei para ele, para esse doutor aqui. Pra te falar a verdade, quem conversou com ele foi meu esposo, tá? Então, nós ligamos para ele porque eu não entendia esse livro. E sempre falavam que a base, os americanos estudam com esse livro. Aí ele foi e me explicou como é o livro e por que desse livro, tá? Por isso que os americanos só utilizam ele. Porque esse livro aqui é a prova. Este livro todas as questões estão ali. Tá, mas como ele é muito pontos só, não tem explicação, não é isso? Porque os americanos, eles sabem, porque estão na faculdade e eles explicam isso para eles. Para nós, não. Nós compramos esse livro, pega esse livro aqui, são só pontos e desenhos. Isso aí. Por isso que a gente não entende esse livro.
Você tem entendeu? que levar a Raquel como anexo do livro. O anexo aí para vocês. Raquel, consegue comprar esse livro no Brasil? Pelo Amazon, gente. Os alunos estão conseguindo comprar pelo Amazon. Eu deixei um link. Vou ter que colocar de novo. Vou mandar lá no Telegram. Isso fica mais fácil. Lá no Telegram eu vou colocar o link do Amazon. Tá joia para vocês? Ótimo. Qual o tempo mais ou menos de estudo? A Bru Almeida está perguntando. 16 semanas com as estratégias. 16 semanas. Eu já tenho turma. O pessoal tá aqui, ó, da turma agora que começou em janeiro. Pelo Covid, eles não vão vir agora por causa do Covid, tá, gente? Mas eles já estão preparados para as aulas. Ótimo. Tá? Quanto tempo a gente tem aí, Raquel, de live? Tá aparecendo para você? Não, não tá aparecendo, não? gente. Já vai cair, com certeza. Letícia, já vai cair. Eu já vou agradecer. A Bru Almeida perguntou, Raquel, seu curso é inglês ou em português? Português, né? Em português as historinhas, porém o material todo em inglês. Todo em inglês. Ela vai fazer você memorizar a palavra em inglês, mas te explicando em português. Você vai estudar na sua casa o que eu falo. Na hora que você estiver estudando, o nosso cérebro trabalha assim. O estudo nosso é do lado direito. E do lado, não acredito que eu acertei, gente, lado direito e esquerdo, eu nunca acerto. E o lado esquerdo é a parte da segunda língua. Gente, não acredito, acertei. É mentira, eu pus isso aqui para eu saber que é o lado esquerdo. Então... Gente do céu. Aqui. Aí, o que acontece? A segunda língua é do lado esquerdo. Então, quando você está estudando, é a mesma coisa que você está numa academia. É o único momento que você mexe os dois lados do seu corpo. Por isso que 2 horas de estudos é um cansaço de 4 horas. Não é comparar o seu estudo de agora para o board com o estudo da faculdade, gente, porque não tem nada a ver, tá? Não é uma tem nova nada a ver, coisa. né, Letícia? Não tem nada a ver. Nada a gente tende a comparar. Gente, mas na faculdade deve ser porque eu já sou dentista, que eu sou isso, que eu tenho não compara, não. Eu velho, não tem nada a ver. Você está aprendendo a cozinhar, é outra coisa. Isso, Quanto tempo por dia, Raquel, tem que estudar? Quanto tempo por dia? Depende de cada um. Gente, o Covid agora? Nem vou falar de tempo não com o Covid agora, gente. Gente, acordou, senta e estuda. Mas a gente, sua aula... Aproveita. Da sua aula, você tem aula todo dia com as pessoas? Todo dia tá gravado. Eu não mandei, eu vou mandar pra você, dá uma olhada, tá? Coloca lá no Telegram e alguém tá falando aqui que o link no seu Instagram não tá dando acesso ao Telegram. Tá, Jóia, gente, eu vou olhar isso agora, tá, Jóia, para vocês. Eu vou agradecer aqui, não, senão esse negócio vai cair. Se eu agradecer, gente, a Letícia, gente, aí, ó, segue a Letícia lá, gente. Vê um jeito, vocês vão pirar, tá? Vão pirar, viu? Vai lá, ô Letícia, muito obrigada. Imagina. Por tudo, viu? Por você ter aceitado. Gostaria de orar junto com você agora. Amém, vamos. Com certeza. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo até agora, Senhor. Obrigado pela vida da Letícia. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Abençoe os sonhos de cada um dentista. Ó, Senhor, eu peço que cuide de cada um lá no nosso país, no Brasil, e que cuide também da vida da Letícia e de toda a família dela. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigada, Letícia, viu? Eu que te agradeço. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.